O milionário desesperado encontra a virgem inocente e revela seu maior segredo. Ricardo Montenegro era o tipo de homem que na superfície parecia ter tudo. Um magnata de 50 anos com o luxo de dar inveja, mansões que mais pareciam castelos e uma frota de carros que deixaria qualquer um de queixo caído. Mas por trás do sorriso engomado e da gravata perfeitamente alinhada, havia um homem à beira do colapso. A investigação que ameaçava seu império fervia como água em fogo baixo. E ele sabia que poderia ser o próximo a ser devorado pelas chamas. Numa tarde nublada, ele se viu caminhando até a fundação que ajudava vítimas de um trágico acidente industrial. Era um lugar sombrio, coberto de incertezas e histórias desoladoras, mas havia algo que o atraía. Ao entrar, seus olhos se depararam com Marina, uma voluntária de 24 anos, cercada por crianças com sorrisos tristes. Seu rosto irradiava uma inocência quase etérea, e os cabelos loiros dançavam como raios de sol em meio à escuridão. Ele se aproximou, e ela lhe ofereceu um sorriso tímido. "Você deseja fazer uma doação?" perguntou, com uma voz suave como seda. Naquele instante, Ricardo sentiu um nó na garganta. Olhando nos olhos dela, uma corrente de confissões reprimidas fluiu em sua mente. Em vez de dizer o que o trouxera ali, ele decidiu abrir seu coração. "Estou em apuros. Meu nome é Ricardo e meu mundo está desmoronando." Marina o ouviu com atenção, e à medida que as palavras saíam, como se fossem presas por muito tempo, ele vomitava segredos. Os esquemas corruptos, os encobrimentos e as relações traiçoeiras que sustentavam sua fortuna. Algo na pureza da jovem o fazia abrir-se, mesmo sabendo que colocar tudo afora poderia destruir tudo o que tinha construído. Enquanto isso, nas sombras, seu principal aliado, César, vigiava. Um homem implacável que tinha os segredos de Ricardo nas mãos e faria de tudo para mantê-los em segurança, até mesmo à custa da vida de alguém. Ele não aceitava fraquezas e, mais que isso, não perdoava traições. Marina escutava seu novo amigo, seu coração em conflito. Ali estava um homem angustiado e vulnerável, mas também um homem que podia derrubar todo um império e involuntariamente arrastar pessoas inocentes como ela para a lama. E por um estranho paradoxo, sentia um impulso de ajudá-lo, mesmo quando uma voz dentro dela alertava sobre o perigo iminente. As horas passaram, e Ricardo, cada vez mais desesperado, dividia-se entre a espera de redenção e a certeza de que seu legado estava em perigo. E nesse vai e vem de esperança, uma nova revelação apareceu como um furacão, ameaçando não apenas sua liberdade, mas arrastando todos ao seu redor para um abismo que ele não poderia controlar. Marina olhou para ele, e o peso das decisões começava a se manifestar em seu corpo. Uma escolha moral se formava: buscar justiça ou aceitar o silêncio. Com um aperto no peito e um sorriso forçado, ela se perguntou: poderia a verdadeira inocência coexistir com o perdão? O que cada um deles faria, de fato, se tornava o maior mistério de todos. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marina olhou nos olhos de Ricardo, seu coração em descompasso. O que eles estavam prestes a fazer poderia mudar tudo. Mas dentro dela havia uma fagulha de esperança. Talvez juntos possamos encontrar um jeito, disse, tentando acalmar a tormenta que se formava ao redor. Foi então que o estalo de vidro se quebrou. Uma explosão estourou no ar, interrompendo a conversa. A porta da fundação foi arrombada com força, e homens mascarados entraram, gritando comandos. Ricardo imediatamente se virou, seu rosto pálido como um cadáver. Marina congelou. O medo a paralisou. Procuramos. Por você! Gritou o homem na frente, um rosto indistinto coberto por uma máscara escura. O ambiente ficou pesado com a tensão. As crianças gritaram, procurando proteção. E a cena virou um caos. Ricardo recuou, mas seu olhar encontrou o de Marina. E ela viu o desespero refletido nele. Não, não pare! O que vocês querem? Ele gritou. Sua voz tinha um tremor que traía seu pânico. Os homens avançaram, apanhando Ricardo, enquanto Marina se agarrou à sua mão. Uma força invisível as mantinha unidas, mesmo em meio ao surf de violência. Está na hora de acertar as contas, Montenegro. Você não pode fugir para sempre, disse o líder com uma voz tão fria que enviou um calafrio pela espinha da Marina. Ricardo olhou para ela, e um misto de dor e súplica tomou conta de seus olhos. Marina, eu... Mas antes que pudesse completar a frase, um tiro ecoou. O som da bala cortando o ar explodiu como um trovão. E Marina sentiu algo quente e úmido atingir seu braço. Ela olhou para baixo e viu o vermelho vibrante manchando sua blusa. Não! Ricardo gritou, lançando-se na direção dela, mas foi empurrado pelos outros homens. O tempo parecia desacelerar. O que deveria ser um refúgio agora se transformava em um campo de batalha. Por um instante, apenas o silêncio predominou, enquanto todos estavam paralisados pelo horror. Marina, atordoada, viu tudo como em um sonho. A dor pulsou em seu corpo e a visão do caos ao redor dela se desfez. Ricardo foi arrastado pelos homens, e o último olhar que trocariam não era de esperança, mas de desespero absoluto. E dentro dela, a compreensão crescia como uma labareda. O que ele tinha feito, os segredos que revelara, eram mais profundos, mais sombrios do que ela jamais poderia imaginar. Do lado de fora da fundação, o barulho da sirene se aproximava, como um sinal de que o tempo estava se esgotando. O que você fez, Ricardo? Marina pensou, a raiva misturando-se à dor. Ela nunca pensou que se veria envolvida em um escândalo tão grande, tão devastador. Mas então, no meio do grito e do pânico, uma sombra se desenrolou. Era César, o aliado traiçoeiro de Ricardo. Rindo, ele apareceu segurando um celular que exibia um vídeo cintilante. Vamos apenas ver quem é realmente inocente aqui, não é mesmo? Ele olhou diretamente para Marina, como se já soubesse tudo. O sorriso em seu rosto era uma traição em si mesma. Marina sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. O que mais ele saberia? O que ele revelaria? A sala girou em torno dela, e tudo o que havia crido agora parecia estar à beira do desmoronamento. Enquanto a sirene se aproximava, um novo mistério se formava na sua mente. O que realmente ligava César e Ricardo? E qual era o papel de Marina nessa trama sombria? Sem respostas, apenas um vácuo de incertezas e medo.
Ela sabia que o verdadeiro jogo estava apenas começando, e o impacto de suas ações poderia redefinir suas vidas de maneiras que ainda não tinham nem ideia. O ambiente era puro caos. O cheiro de pólvora misturado ao sangue era insuportável. Marina estava atordoada, a dor a empurrando para um mundo nebuloso. Ela sentia o calor do sangue escorrendo, enquanto gritos e ordens ecoavam a seu redor. César estava ali, rindo. O som dele era como lâminas afiadas cortando o ar. Vamos apenas ver quem é realmente inocente aqui, não é mesmo? Mas em vez de sentir medo, algo dentro de Marina se acendeu. A confusão não era apenas sobre o que César sabia, mas quem ele realmente era. Com um esforço colossal, ela tentou se levantar. As crianças choravam em estado de pânico. O olhar insano de César ocupava todos os seus pensamentos. Mas, além dele, algo mais estava acontecendo. Uma presença, um movimento. Então, surgiu uma figura que fez o coração de Marina parar. Era Clara, sua irmã, que Marina não via há anos. Clara, com quem não falava desde o desentendimento que as afastara, estava ali, de pé, com uma expressão de choque misturada à determinação. Clara! Gritou Marina, as palavras quase perdendo-se no tumulto. A reação da irmã foi imediata. Ela avançou em direção a Marina, mas a explosão a fez parar. O chão tremeu. César perdeu o foco, distraído. Marina, você está bem? Clara gritou, mas o caos explodiu ao seu redor. Clara, cuidado! Marina tentou alertá-la, mas era tarde demais. César a avistou e, com um movimento rápido, pegou um revólver. Não se aproxime! Ele gritou, enquanto apontava em direção a Clara. Foi um momento decisivo. No instante em que César apertou o gatilho, o tempo pareceu parar, mas em vez de gritar ou reagir, Clara fez algo inesperado. Com uma calma assustadora, ela moveu-se para o lado e sussurrou uma palavra mágica. Um feixe de luz veio de suas mãos. Um brilho intenso iluminou a sala, bloqueou a balas e empurrou César para trás, derrubando-o. O impacto fez com que o homem caísse, revelando o verdadeiro poder da irmã de Marina. Um poder que nunca havia sido mencionado em todas as brigas e desavenças. Marina ficou paralisada. Não era apenas o medo que a dominava, mas o choque absoluto. Você tem poderes? Ela balbuciou, enquanto o caos se transformava em confusão. O que mais Clara havia escondido? César se recuperou, seu rosto agora transtornado. Ele se levantou, gritando furiosamente. O que diabos você fez, Clara? A raiva dele era palpável. E o que estava em jogo agora não era apenas um conflito de pessoas, mas uma batalha entre forças maiores. Eu não deixarei que você machuque mais ninguém, Clara respondeu, mais firme do que Marina jamais a vira. O olhar dela estava fixo em César, e o veneno parecia transparecer pela tensão na sala. Os gritos das crianças e o som da sirene ainda ecoavam. Ricardo estava lá, lutando para se soltar das garras dos agressores. Tudo parecia uma tempestade prestes a eclodir. Marina estava em um turbilhão de emoções. As revelações a deixavam tonta. O que mais Clara estava escondendo? E o que isso significava para os segredos que Ricardo lhe contara? O verdadeiro jogo havia mudado. César, se levantando lentamente, olhou para Marina. E um sorrisinho maligno brotou. Você realmente achou que poderia escapar? As cartas estão todas na mesa agora. Estava apenas esperando o momento certo para fazer minha jogada. O tempo parecia ter parado. Marina estava perdida em pensamentos rápidos.
lutando contra as verdades que despontavam. Poderes, segredos, traições. Aquela realidade a cercava como uma armadilha. E se tudo isso acabasse agora, o que sobraria? A sirene estava mais próxima e o clima mudava. O olhar entre Marina e Clara tornava-se uma aliança silenciosa, enquanto o destino de todos dependia de uma escolha. Mas quem eram realmente nesse jogo? E o que mais eles estavam prestes a descobrir? O ambiente estava em frangalhos. O caos continuava, enquanto César se erguia, ainda furioso após a investida de Clara. Ela, com um olhar firme, não se movia, como se soubesse que estava diante de algo maior. Marina estava em transe, sentindo a pressão do momento. O som de sirene se aproximava, e o tempo parecia se esticar, mas não havia espaço para reflexão. Você não pode me parar, César gritou, suas palavras cheias de fúria e desespero. Ele se levantou lentamente. O revólver em sua mão tremia, mas sua presença era ameaçadora. O pânico no ambiente aumentava, e as crianças, temerosas, se agarravam umas às outras. César, escute, não precisa chegar a isso. Clara tentou apaziguar, mas a determinação no olhar de César revelava que ele não estava em busca de perdão. Ele já havia cruzado limites. A tensão elétrica estava no ar, pulsando como um tambor acelerado. Marina, ainda atônita, sentia dor no braço. A ferida ardia em seu corpo, mas suas emoções eram uma tempestade. O que realmente estava acontecendo? O que mais Clara estava escondendo? Ela tentava processar aquela revelação, sentindo que uma camada de sua vida estava se desfazendo. Você não sabe com quem está lidando, Clara. César gritou, sua voz ecoando. Eu sou o arquétipo dessa corrupção. Tudo que você almeja, eu posso destruir com um único toque. Ele olhou para Marina, e então um sorriso maligno se formou em seus lábios. E você, querida? Você é apenas uma peão nesse jogo. Sabia que o Ricardo nunca quis você por perto? As palavras de César cortaram mais profundo que qualquer balas. E o que você está dizendo? Marina perguntou, a voz quase um sussurro, enquanto a imagem de Ricardo, o homem que parecia tão vulnerável, se desmoronava diante de suas lembranças. Ele sempre teve outras intenções. Você é apenas uma marionete. César disparou. Sua risada convulsa ecoou no ar. Ele só se abriu porque achou que você poderia ser útil. Mas olhem para você agora, ferida e impotente. Marina olhou para Clara. A confusão se intensificou. Era como se o mundo estivesse desabando sobre ela, como se o chão estivesse se abrindo. Mas então, um estalo cortou a configuração. Uma explosão sanduíche dissonante encheu o ar. A porta principal da fundação foi arrombada novamente, mas agora não era César quem entrava. Era a polícia, armada e pronta. Pare, no chão! Gritaram os policiais, enquanto movimentavam-se rapidamente, apontando armas para César. Ele olhou ao redor em pânico, sua bravata desaparecendo em frações de segundos. A mudança repentina de poder criou um turbilhão no ar. A dinâmica do jogo havia mudado drasticamente. Em meio ao furor, Clara virou-se para Marina. Seu olhar agora carregava uma nova intensidade. Temos que ir, Marina. Mas antes que pudesse puxar a irmã, César, em um último ato de desespero, pôs a pistola contra sua própria cabeça. Vocês não vão me prender. O silêncio se instalou. Apenas os sons das sirenes da polícia preenchiam o ar. O momento pendia, como uma corda tensa prestes a estourar.
As crianças gritaram. Marina ficou paralisada. Não havia tempo para pensar. Não, César, não faça isso, Clara gritou, enquanto Marina sentia uma onda de desespero. Ele poderia acabar com tudo. O que realmente havia em jogo? O poder, a verdade ou um ato de desespero? Mas então, uma nova revelação tomou forma. Durante a tensão, Clara pôde ouvir sussurros da verdade escapando dos lábios de César. Eu sabia que você nunca seria pura como acreditou. Você é tão corrupta quanto eles. Afinal, somos irmã e irmão. As palavras esbaforidas reverberaram como um eco. Marina olhou em choque. Irmão? O que isso significava? O tempo congelou em um instante de desespero. E a realidade do que César disse começou a se manifestar como um pesadelo. A sala parecia desmoronar enquanto a pergunta ressoava na mente de Marina. O que mais aqueles laços de sangue poderiam esconder? E, acima de tudo, quem realmente estava no controle dessa história? A verdade, agora mais sombria do que nunca, estava à espreita, dando um novo sentido à luta pela sobrevivência. O ambiente estava em frangalhos. O caos continuava, enquanto César se erguia, ainda furioso após a investida de Clara. Ela, com um olhar firme, não se movia, como se soubesse que estava diante de algo maior. Marina estava em transe, sentindo a pressão do momento. O som de sirene se aproximava e o tempo parecia se esticar, mas não havia espaço para reflexão. Você não pode me parar, César gritou, suas palavras cheias de fúria e desespero. Ele se levantou lentamente. O revólver em sua mão tremia, mas sua presença era ameaçadora. O pânico no ambiente aumentava e as crianças, temerosas, se agarravam umas às outras. César, escute, não precisa chegar a isso. Clara tentou apaziguar, mas a determinação no olhar de César revelava que ele não estava em busca de perdão. Ele já havia cruzado limites. A tensão elétrica estava no ar, pulsando como um tambor acelerado. Marina, ainda atônita, sentia dor no braço. A ferida ardia em seu corpo, mas suas emoções eram uma tempestade. O que realmente estava acontecendo? O que mais Clara estava escondendo? Ela tentava processar aquela revelação, sentindo que uma camada de sua vida estava se desfazendo. Você não sabe com quem está lidando. Clara, César gritou, sua voz ecoando. Eu sou o arquétipo dessa corrupção. Tudo o que você almeja, eu posso destruir com um único toque. Ele olhou para Marina e então um sorriso maligno se formou em seus lábios. E você, querida, você é apenas um peão nesse jogo. Sabia que o Ricardo nunca quis você por perto? As palavras de César cortaram mais profundo que qualquer balas. O que você está dizendo? Marina perguntou, a voz quase um sussurro, enquanto a imagem de Ricardo, o homem que parecia tão vulnerável, se desmoronava diante de suas lembranças. Ele sempre teve outras intenções. Você é apenas uma marionete. César disparou. Sua risada convulsa ecoou no ar. Ele só se abriu porque achou que você poderia ser útil. Mas olhem para você agora, ferida e impotente. Marina olhou para Clara. A confusão se intensificou. Era como se o mundo estivesse desabando sobre ela, como se o chão estivesse se abrindo. Mas então, um estalo cortou a configuração. Uma explosão sanduíche dissonante encheu o ar. A porta principal da fundação foi arrombada novamente. Mas agora não era César quem entrava. Era a polícia, armada e pronta. Pare, no chão! Gritaram os policiais, enquanto movimentavam-se rapidamente, apontando armas para César. Ele olhou ao redor, em pânico. Sua bravata
desaparecendo em frações de segundos. A mudança repentina de poder criou um turbilhão no ar. A dinâmica do jogo havia mudado drasticamente. Em meio ao furor, Clara virou-se para Marina. Seu olhar agora carregava uma nova intensidade. Temos que ir, Marina. Mas antes que pudesse puxar a irmã, César, em um último ato de desespero, pôs a pistola contra sua própria cabeça. Vocês não vão me prender. O silêncio se instalou. Apenas os sons das sirenes da polícia preenchiam o ar. O momento pendia, como uma corda tensa prestes a estourar. As crianças gritaram. Marina ficou paralisada. Não havia tempo para pensar. Não, César. Não faça isso, Clara gritou, enquanto Marina sentia uma onda de desespero. Ele poderia acabar com tudo. O que realmente havia em jogo? O poder? A verdade ou um ato de desespero? Mas então, uma nova revelação tomou forma. Durante a tensão, Clara pôde ouvir sussurros da verdade escapando dos lábios de César. Eu sabia que você nunca seria pura como acreditou. Você é tão corrupta quanto eles. Afinal, somos irmã e irmão. As palavras esbaforidas reverberaram como um eco. Marina olhou em choque. Irmão? O que isso significava? O tempo congelou em um instante de desespero. E a realidade do que César disse começou a se manifestar como um pesadelo. Mas antes que alguém pudesse reagir, um segundo eco ressoou. Algo explodiu no fundo da sala, e uma nuvem de fumaça invadiu o ambiente. Os gritos aumentaram e a confusão tomou conta. Clara, assustada, virou-se para olhar a origem da explosão. E naquele momento, tudo parecia desmoronar. Uma figura encapuzada emergiu da fumaça, revelando-se à vista. Suficiente. A voz era firme e autoritária, ecoando pelo espaço. Era um agente do governo. As palavras daquela pessoa cortaram a fumaça como uma faca. César, seu tempo acabou. O impacto estava claro. César estava prestes a perder tudo, e sua expressão de desespero se transformou em uma máscara de raiva. Quem é você? Ele gritou. Mas a figura se tornou um borrão. Você não sabe as consequências das suas ações. Está no nosso caminho há tempo demais, disse o agente, enquanto a sala se tornava um mar de desespero e incerteza. Os policiais estavam agora em alerta total, e a tensão era palpável. Marina olhou para Clara, os olhos arregalados. O que estava acontecendo? O passado de César, as revelações sobre Ricardo. Tudo isso agora estava ligado a algo muito maior. Uma rede de espionagem, segredos de família, corrupção. O tempo parecia parado. E a única certeza era que a vida de todos estava prestes a mudar para sempre. Com a fumaça espessa envolvendo-os, o que restaria de cada um deles quando tudo se dissipasse? O que mais estava escondido sob a superfície desse jogo mortal? As perguntas fervilhavam, e Marina sabia que a verdade estava a poucos passos de se revelar, mas a um custo que poderia ser devastador. A sala estava um caos, as sirenes uivando, crianças chorando, e a fumaça a obscurecer tudo. A figura encapuzada diante de César parecia ter vindo de um pesadelo. Marina olhou para Clara, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar pela boca. O que mais poderia acontecer? César, vendo a presença do agente do governo, se contorceu de raiva. Ele gesticulou com a pistola, mas já não era o homem que tinha o controle da situação. Não podem me prender, não depois do que eu sei. Sua voz estava tão carregada de desespero
que fez o estômago de Marina revirar. O que ele sabia? O que mais estava escondido? César, você não sabe a que ponto tudo isso chegou, disse o agente com uma voz calma, mas firme. Isso não é só sobre você. A verdade vem à tona. E você não poderá mais escapar dela. As palavras se arrastavam no ar como uma lâmina afiada. E de repente, César disparou. O som da explosão ecoou como se o mundo tivesse parado. Uma luz intensa iluminou a sala e tudo ficou em câmera lenta. Clara gritou. A cena se desenrolava em dramaticidade insuportável, enquanto Marina via César colapsar no chão. Uma expressão de incredulidade na cara, a arma ainda na mão. Mas a reviravolta não parou por aí. Ao invés de um silêncio respeitoso que normalmente seguiria a um ato tão chocante, uma nova figura emergiu da fumaça. Outro agente, mas este carregava algo a mais. Um dispositivo profundo e misterioso estava em sua mão. Todo esse tempo, disse ele, a voz sólida como aço. Você não só esqueceu as consequências, você também esqueceu quem realmente está no controle. Marina estava paralisada. Que jeito de falar! O que estavam escondendo? E então o homem ativou o dispositivo. Um brilho azul avassalador envolveu César. Ele começou a convulsionar no chão, como se estivesse sendo puxado para outro mundo, para outra verdade. Marina sentiu um frio percorrer seus ossos. De repente, o homem olhou diretamente para Clara. O que você fez? Você fez um pacto. As palavras dele eram venenosas, penetrantes como uma adaga. A expressão de Clara mudou, e ao invés da confiança que demonstrara antes, agora havia pânico. Não, eu não teria que chegasse a isso, Clara gritou. Mas já era tarde demais. O agente estava rindo, e o riso era de um tipo que dizia que o jogo estava muito mais além do que qualquer um poderia imaginar. Vocês acham que são apenas peões nesse jogo? Vocês não têm ideia do verdadeiro poder por trás de tudo isso. A revelação esmagadora estava como um meteorito prestes a colidir. César é apenas o primeiro. A máfia não morre. Ele é seu irmão, assim como você, Clara. A verdade sobre o sangue correu pelo ambiente como veneno. Marina ficou sem ar. Clara e César? Irmãos? Mas a bomba foi lançada. E então, um colapso emocional tomou conta do espaço. A sala girou ao redor dela. E enquanto tudo desabava, Marina olhou para os rostos aterrorizados das crianças e suas mãos tremendo. César, mesmo sendo sugado por uma força desconhecida, olhou para Clara com um olhar de desespero genuíno. Eu não quero isso, Clara. A verdade é que você é a sucessora, a herdeira. A revelação cortou o medo com uma faca afiada. Clara, agora com lágrimas nos olhos, encarou o irmão. Tudo ao seu redor parecia desmoronar. O que mais estava escondido? O que isso significava para Marina e para a história da corrupção que a cercava? E em meio ao grito de dor de Clara e ao desespero de Marina, uma sombra surgiu mais uma vez. Não era apenas um agente, era um legado. Uma rede de mentiras e traições se desenrolava à frente delas. O que mais o futuro guardava? A sala, com todas as suas incertezas, girava em torno de um único ponto de luz: a verdade. E tudo poderia mudar em um piscar de olhos. César, agora caindo em um turbilhão de emoções, olhou para os lados, percebendo que a situação tinha escapado do seu controle.
A risada do agente ecoava como uma gargalhada macabra, reverberando nas paredes do lugar. E a cada segundo que passava, mais pressão se acumulava no ambiente. Marina sentia o coração quase sair do peito, enquanto a realidade das palavras de César se afundava como um peso insuportável. Então, com uma explosão de luz e o ruído ensurdecedor, a fonte da fumaça começou a tremer, e de dentro dela uma figura surgiu abruptamente. Era uma mulher, parecendo mais uma aparição sobrenatural do que uma pessoa real. Seu olhar era penetrante e, ao mesmo tempo, familiar. Algo que fez a pele de Marina arrepiar. Chega de joguinhos, César, a mulher disse, sua voz calma, mas cheia de autoridade. Chegou a hora de você encarar as consequências. César arregalou os olhos, confuso. Quem é você? Ele olhou para Marina e Clara, como se elas pudessem dar sentido àquele estranho surgimento. Sou eu, mãe, a figura respondeu. O coração de Marina quase parou. Mãe? Era impossível. A sala, antes preenchida por gritos e pânicos, agora foi invadida por um silêncio mortal. A primeira reação foi de uma mistura insana de choque e descrença. Clara estava paralisada. Ela sabia que tinha perdido a mãe quando era criança. Mas agora, essa mulher estava ali, viva. E César, seu irmão, estava em choque, a arma agora balançando em suas mãos trêmulas. Você não pode estar aqui. Você morreu. César gritou, a voz cheia de incredulidade. Morri por causa de você e da sua ambição desmedida, ela respondeu, sem rodeios. E as palavras caíram como tijolos em um lago calmo. O reflexo da verdade se espatifou em ondas. Marina lembrava-se das histórias que ouvia sobre a morte da mãe deles, agora diante de uma revelação tão monumental. Você foi a causa disso. César esbravejou, seus olhos ficando cada vez mais vermelhos. Ele estava à beira de um colapso emocional. Você me abandonou. Eu fiz o que precisava para te proteger, César. O que você se tornou é resultado das suas escolhas, ela respondeu, a voz firme e dolorosa. Então, na fração de segundo que se seguiu, tudo virou de cabeça para baixo. O agitado FBI que cercava o local parecia observar em apreensão, sem saber o que fazer com toda aquela nova informação. O alvoroço se transformou em um murmúrio de descontentamento. A figura da mãe olhou para Marina e Clara, seus olhos um elo de empatia. Vocês duas não têm culpa nisso. Esse jogo monstruoso não é de vocês. A verdade está escondida em muitos lugares, mas chega de esconder. A tensão começou a crescer de uma maneira totalmente nova. Marina sentiu seu mundo abaixar. As histórias, as dolorosas reminiscências, tudo começava a fazer sentido. A linha entre certo e errado se apagava, dando espaço a um novo tipo de confusão. Mas e se tudo isso fosse um plano? O que estava realmente em risco aqui? Contem a verdade, César gritou, como se estivesse em transe. Se você é realmente minha mãe, diga-nos tudo. O que mais você não nos contou? O coração de Marina disparava. O que viria a seguir? A mulher era uma chave, um ponto de partida para um labirinto de segredos. Mais perguntas, mais dúvidas. E antes que alguém pudesse mergulhar mais fundo nessa tempestade de revelações, a sala foi novamente invadida por um som estrondoso. O teto estremeceu, e os policiais foram pegos de surpresa. Um novo grupo de homens mascarados se lançou, mais determinados e ferozes do que os anteriores,
prontos para levar tudo a um novo nível. Uma linha de defesa estava sendo eclodida. Protejam-se, gritou um dos agentes. Confusão e caos começaram a reintegrar-se, enquanto a tensão agora era insuportável. Marina, com o coração na boca, sabia que o jogo havia mudado radicalmente. Não eram apenas os segredos sobre César e sua mãe no centro da questão, mas algo muito mais profundo, mais sombrio. A vida de todos estava em uma corda bamba, equilibrando-se entre a verdade e o inferno. Ela olhou para Clara, depois para a mulher que dizia ser sua mãe, e então para César. O que viria agora? A luta estava longe de terminar, e mesmo cercada por respostas, o futuro parecia mais sombrio do que nunca. E naquela fração do caos, cada um deles sabia que o que estava em jogo era mais que só seus segredos. Era a própria alma deles. César, agora caindo em um turbilhão de emoções, olhou para os lados, percebendo que a situação tinha escapado do seu controle. A risada do agente ecoava como uma gargalhada macabra, reverberando nas paredes do lugar. E a cada segundo que passava, mais pressão se acumulava no ambiente. Marina sentia o coração quase sair do peito, enquanto a realidade das palavras de César se afundava como um peso insuportável. Então, com uma explosão de luz e um rugido ensurdecedor, a fonte da fumaça começou a tremer, e de dentro dela, uma figura surgiu abruptamente. Era uma mulher, parecendo mais uma aparição sobrenatural do que uma pessoa real. Seu olhar era penetrante e, ao mesmo tempo, familiar, algo que fez a pele de Marina arrepiar. "Chega de joguinhos, César", a mulher disse, sua voz calma, mas cheia de autoridade. "Chegou a hora de você encarar as consequências." César arregalou os olhos, confuso. "Quem é você?" Ele olhou para Marina e Clara como se elas pudessem dar sentido àquele estranho surgimento. "Sou eu, mãe", a figura respondeu. O coração de Marina quase parou. Mãe? Era impossível. A sala, antes preenchida por gritos e pânicos, agora foi invadida por um silêncio mortal. A primeira reação foi de uma mistura insana de choque e descrença. Clara estava paralisada. Ela sabia que tinha perdido a mãe quando era criança, mas agora essa mulher estava ali, viva. E César, seu irmão, estava em choque. A arma agora balançando em suas mãos trêmulas. "Você não pode estar aqui. Você morreu", César gritou, a voz cheia de incredulidade. "Morri por causa de você e da sua ambição desmedida", ela respondeu sem rodeios, e as palavras caíram como tijolos em um lago calmo. O reflexo da verdade se espatifou em ondas. Marina lembrava-se das histórias que ouvia sobre a morte da mãe deles, agora diante de uma revelação tão monumental. "Você foi a causa disso", César esbravejou, seus olhos ficando cada vez mais vermelhos. Ele estava à beira de um colapso emocional. "Você me abandonou. Eu fiz o que precisava para te proteger, César. O que você se tornou é resultado das suas escolhas." Ela respondeu, a voz firme e dolorosa. Então, na fração de segundo que se seguiu, tudo virou de cabeça para baixo. O agitado FBI que cercava o local parecia observar em apreensão, sem saber o que fazer com toda aquela nova informação. O alvoroço se transformou em um murmúrio de descontentamento. A figura da mãe olhou para Marina e Clara, seus olhos um elo de empatia. "Vocês duas não têm culpa nisso. Esse jogo monstruoso não é de vocês. A verdade está escondida em muitos lugares, mas chega de esconder."
a tensão começou a crescer de uma maneira totalmente nova. Marina sentiu seu mundo abaixar. As histórias, as dolorosas reminiscências, tudo começava a fazer sentido. A linha entre certo e errado se apagava, dando espaço a um novo tipo de confusão. Mas e se tudo isso fosse um plano? O que estava realmente em risco aqui? Contem a verdade, César gritou como se estivesse em transe. Se você é realmente minha mãe. Diga-nos tudo. O que mais você não nos contou? O coração de Marina disparava. O que viria a seguir? A mulher era uma chave, um ponto de partida para um labirinto de segredos. Mais perguntas, mais dúvidas. E antes que alguém pudesse mergulhar mais fundo nessa tempestade de revelações, a sala foi novamente invadida por um som estrondoso. O teto estremeceu e os policiais foram pegos de surpresa. Um novo grupo de homens mascarados se lançou, mais determinados e ferozes do que os anteriores, prontos para levar tudo a um novo nível. Uma linha de defesa estava sendo eclodida. Protejam-se! Gritou um dos agentes. Confusão e caos começaram a reintegrar-se, enquanto a tensão agora era insuportável. Marina, com o coração na boca, sabia que o jogo havia mudado radicalmente. Não eram apenas os segredos sobre César e sua mãe no centro da questão, mas algo muito mais profundo, mais sombrio. A vida de todos estava em uma corda bamba, equilibrando-se entre a verdade e o inferno. E nesse improvável momento de caos e revelações, algo ainda mais chocante aconteceu. As palavras da mãe de César, já pesadas, pesaram ainda mais. César, você não é só meu filho. Você é o verdadeiro herdeiro. A herança que você tanto desejou não está apenas ligada à nossa família, mas a uma rede secreta muito maior. Você não é o único que guardou segredos. Marina mal podia acreditar no que ouvia. A revelação fez sua cabeça girar. Não era apenas sobre o império, mas sobre um legado de corrupção que se estendia por gerações. O que isso significava para Clara? E para ela? Enquanto o caos se intensificava e os tiros ecoavam, Marina viu César olhando para sua mãe com uma nova determinação. Uma mistura de ambição e medo brilhava em seus olhos. Ele não era apenas um homem perdido. Ele era alguém em busca de um poder que ultrapassava as barreiras da moralidade. O verdadeiro jogo estava apenas começando. E o que antes era apenas uma luta por sobrevivência, agora se tornava uma batalha por um futuro que desafia tudo o que eles acreditavam saber. E assim, no centro de um torneio de traições e jogadas, a pergunta pairava no ar. Quem realmente controlava o jogo? Ela sentiu um frio na espinha, como se uma sombra se aproximasse. E a única certeza era que todas as certezas haviam se dissolvido. A sala estava um caos. As sirenes ecoavam. As crianças choravam e a fumaça tornava tudo mais sombrio. A figura da mãe de César estava ali, trazendo uma revelação que mudaria tudo. Marina olhou para Clara, seu coração batendo rápido. Teria César um verdadeiro legado obscuro? Seria ele o herdeiro de uma trama monstruosa? Você não é o único que tem segredo, César, disse a mãe, sua voz ecoando pela sala. Mas antes que alguém pudesse processar aquela confissão, o ambiente foi invadido por personagens ainda mais sinistros. À medida que mais homens mascarados entraram, tudo parecia virar um pesadelo. César, ao ver a mãe, se tornou um furacão de emoções. Por que você nunca me disse? Ele gritou, a voz tremendo entre o desespero e a raiva. Você me deixou no escuro.
Mas a resposta dela foi interrompida por um barulho ensurdecedor. As portas de entrada foram arrombadas e um grupo de homens com fardas táticas e armas em punho surgiu, cercando todos como águias famintas. O caos amplificou e a prisão da verdade começou a desmoronar. Todo mundo no chão, gritou um dos agentes. A sala virou um mar de corpos se jogando ao chão, com gritos que cortavam o ar como facas. Marina sentia a adrenalina pulsando em suas veias. Clara, por instinto, se aproximou dela, os olhos arregalados, e então, no meio do tumulto, algo inesperado surgiu. Um tiro foi disparado. Aonde eram apontadas as armas? Um flash de luz ofuscou os sentidos e o barulho dos disparos ecoou. O estrondo fez o chão tremer e a sala se encheu de um silêncio mortal. César caiu de joelhos, a expressão de dor estampada no rosto. "Mãe", ele gritou. Mas a sua figura parecia desvanecer-se com a fumaça. O coração de Marina parou. O que havia acontecido? Um daqueles homens tinha disparado? E em meio ao terror do momento, uma nova verdade revelou-se. O homem, mascarado, que estava ao lado da mãe de César, removeu a máscara. Em um movimento ágil, ele virou-se e apontou para os outros agentes. "É hora de acabar com isso tudo." E para o choque de todos, uma carga explosiva foi detonada nas profundezas do escritório. A explosão fez tudo voar para os ares, e Marina se viu sendo lançada para o chão. A dor a atingiu como um relâmpago. O cheiro de fumaça e pólvora preenchia seus pulmões, e a confusão se tornou ainda mais intensa. Quando ela levantou a cabeça, César estava espalmando o rosto sobre o chão, olhando diretamente para ela. "Você precisa entender, Marina", ele gritou, a voz repleta de desespero. "Esta não é apenas a nossa história. Você está no centro de algo muito maior." O que ele queria dizer? O pânico tomou conta dela à medida que novos flashes de luz iluminavam o caos. Políticos corruptos? Investigações secretas? Mas, subitamente, uma outra explosão levou tudo a um ápice dramático, e o teto começou a desabar. Os sonoros estrondos se intensificaram, empurrando a narrativa para uma mudança avassaladora. E quando a poeira começou a se assentar, algo ainda mais inacreditável aconteceu. O que teve início como uma luta pela sobrevivência, agora se transformou em uma batalha entre a vida e a verdade. Entre os escombros, uma figura emergiu. Era Ricardo. Mas não era como antes. Ele estava ensanguentado e com um olhar que deixava claro que tinha algo a dizer. "Marina, você precisa saber a verdade sobre a sua família, sobre tudo." O coração dela palpitava. O que Ricardo sabia? Como ele estava envolvido nisso tudo? E a revelação final. Naquele momento, as linhas entre aliados e inimigos tornavam-se mais turvas do que nunca. A única certeza era que a busca pela verdade os uniria e destruiria de uma só vez. E enquanto as chamas começaram a engolir os escombros, uma coisa era evidente. Nada jamais voltaria a ser como antes. O caos se desenrolava à frente de Marina. O cheiro de fumaça e pólvora estava em toda parte. César, agora em conflito com sua mãe, e essa revelação bombástica, estava a um passo de desmoronar. A determinação que ele havia exibido desaparecia lentamente, substituída pelo desespero. Ricardo estava ali, ferido e ensanguentado, e parecia prestes a revelar tudo. "Marina, eu só queria proteger você", Ricardo falou.
a voz tremendo. Mas não havia tempo para ouvir. Clara, que estava ao lado, olhava para o irmão e para a mãe, incapaz de lidar com a realidade que a cercava. Eu fui enganado, César gritou, a raiva transbordando enquanto os homens mascarados entravam. Cada um deles era um reflexo de um passado sombrio, uma parte de uma verdade que agora estava exposta. Me deixaram acreditar que eu era o único. Marina sentia a tensão crescendo. A sala estava cheia de confusão e a urgência pulsava. Talvez esteja na hora de pararmos, disse Clara, seu tom ousado. Ela não poderia deixar que os medos de César desmoronassem tudo. Mas mal havia terminado de falar quando uma explosão mais forte abalou o ambiente. Um dos homens mascarados disparou contra um dos agentes do FBI. O tempo parecia ganhar vida própria, enquanto os corpos voavam e as luzes piscavam. César caiu de joelhos. Mãe, me ajude. A sinceridade em sua voz foi um soco no estômago de todos. Era o grito de um homem que, na verdade, estava perdido. Eu estou aqui, filho. A mãe se lançou em direção a ele. O que estava em jogo era mais do que apenas segredos. Era a vida deles, mas Ricardo ainda não havia terminado. Ele segurou o braço de Marina, sua expressão determinada. Precisamos sair. Agora. Marina, ainda vestida de dor e confusão, olhou para César e para sua mãe. O que mais poderiam estar escondendo? Mas não havia tempo. Ela sabia que precisava seguir Ricardo. Vamos, gritou puxando Clara com ela. Elas correram em direção à saída, enquanto o caos se desenrolava ao redor. Corcunda de emoções e questões mal resolvidas. Assim que chegaram à porta, um dos homens mascarados se viou. Mas um tiro ecoou. Era o agente do FBI. E a sala ficou em silêncio quando ele caiu. O sol finalmente se esgueirava pela escuridão. Era sua. Chance, elas saíram ofegantes e o ar fresco bateu em seus rostos. Mas não havia alívio. O futuro ainda era incerto, e a verdade apenas começava a se revelar. Mas então, uma voz suave rompeu o silêncio. Marina. Era a mãe de César, ofegante, atrás delas. A verdade deve ser contada, não importa o custo. Marina parou, seu olhar fixo na mulher. Por que agora? Por que não antes? Porque eu tinha medo. O mundo que criamos é traiçoeiro, e os segredos que guardamos moldaram tudo isso, a mulher disse, a dor clara em cada palavra. Mas você também faz parte deste legado, e precisa saber que a luta não acaba aqui. Marina hesitou. O grande jogo da vida estava diante dela. Era o momento de decisões mesquinhas ou heróicas. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito. E enquanto o caos reinava e as sirenes se aproximavam, a linha entre certo e errado se tornava nebulosa como o próprio ar. O que realmente significava ser parte daquela família. A vida estava prestes a virar mais uma vez, e tudo o que sabiam poderia ruir a qualquer momento. Olhando para o céu, Marina fez um juramento silencioso a si mesma. Não deixaria que os segredos moldassem seu destino. Não mais. Agora era sua vez de liderar. E enquanto a história de todos se desenrolava, ficou claro que a verdade era um caminho tortuoso, com portas a serem abertas e segredos para serem desvendados. Aquele mundo de intrigas e enganos não tinha fim visível. Mas Marina sabia que a jornada apenas começara, mesmo que a linha entre o bem e o mal continuasse a se confundir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final.
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.